gente, bom dia, bom dia. Eu tô gravando essa live em resposta a um pedido de um seguidor. Ele pediu para eu comentar sobre o ódio das mulheres pelos homens e ele atribui isso ao feminismo, né? Então, o que eu posso dizer para você, meu querido? Dark alguma coisa, vou marcar ele aqui em algum lugar. O que acontece? O ódio que as pessoas têm umas pelas outras, ele não é simplesmente pelo movimento, por um movimento de feminismo ou alguma bandeira que se levanta. Na minha perspectiva, o que desperta sentimentos bons ou ruim na pessoa é o comportamento. Então, não é o feminismo que faz com que as mulheres odeiem homens. Eu nem acho que as mulheres odeiam homens. Eu acho que a mulher odeia o comportamento, independentemente de quem vem, né? Então, a nossa cultura, ela vem de um histórico, nosso inconsciente coletivo, ele vem de uma história em que a mulher, ela não tinha muita função social, né? Então, a única função da mulher era servir homens, como esposa, como mãe, como doméstica. Inclusive, esse era um modo de sobrevivência, né, da mulher. Se ela não tivesse um homem, ou pai, ou um irmão, ou um marido, ela estava fadada à perdição, né? A única função que ela teria na sociedade seria se prostituir, porque ela não tinha outra função, né? Nos tempos passados, assim, esse era o único meio que ela teria de sobrevida se ela não tivesse um homem que a sustentasse. Então, daí muito vem a competição entre as mulheres, né? Desse inconsciente coletivo, porque antes a mulher precisava sobreviver e esse era o único meio dela. Então, o tempo foi passando, as coisas foram se modificando, pessoas foram se rebelando contra o status quo da sociedade e foi se criando uma série de possibilidades para as mulheres, né? Então, isso acaba que desorganizou desorganizou muito o funcionamento social. Então, as mulheres que antes só tinham como meio de sustento um homem, ou com o tempo passou a ter outros meios de sustento, ou seja, parou de depender, parou de precisar, parou de competir, né, de ter necessidade de competir umas com as outras por um marido, né, que seria a sua fonte de sustento. Então, a sociedade se desorganizou a partir desse momento, assim, que a mulher começou a ganhar espaço, começou a não depender mais do homem, a não precisar para a sua manutenção, para a sua sobrevivência. E aí o que acontece? Nesse movimento de mudança, as pessoas, toda vez que a gente chacoalha, que a gente tira alguma coisa do lugar, gera um incômodo mesmo. E se nós não buscamos uma possibilidade de entender o movimento e de buscar o nosso lugar novo, né, de readaptar, de se reconectar, de se reajustar, de se reinventar, a gente fica perdido mesmo. Então, quando o seguidor falou assim, fala um pouco sobre o feminismo e o ódio das mulheres pelos homens, eu volto a dizer que não é o feminismo que faz com que as mulheres odeiem os homens, é o comportamento das pessoas, sejam homens, sejam mulheres. Então, o ódio, ele é, assim como o amor, ele é criado, ele é desenvolvido e ele é muito praticado, né, na nossa sociedade a partir das relações e do comportamento, da forma de tratar um ao outro, né? Para você ter uma ideia, eu tive um namorado durante 3 anos e a gente morou junto, na minha casa. Eu nunca fui uma mulher que se importou muito com condição financeira, com quanto que o cara ganha, eu nunca me liguei muito nisso, eu sempre gostei e sempre me conectei com pessoas que me tratam bem. Eu gostava de me sentir bem tratada, né? Essa questão do dinheiro, isso tudo se ajeita, né? Mais ou menos, aí eu vou contar uma outra história, mas vamos nessa história assim. Obrigada quem tá me mandando coraçãozinho, muito obrigada, viu? Pode bastante coraçãozinho aí, porque realmente vai ajudar a TikTok a entregar aí essa live, pode ser útil para as pessoas. Então, o que acontece? Eu namorei 3 anos, ele morava aqui na minha casa, ele já tinha sido casado, tinha uma filha adulta, e eu não tenho filhos, meus filhos são caninos, né? E quando chegou assim mais ou menos 2 anos, na altura do relacionamento,
eu comecei a querer mais, né? Eu tinha vontade de ter filho, eu tinha vontade de ter uma família. E ele era um cara concursado, eu trabalhava, ganhava direitinho e tal, não era tão, meu salário não era tão bom, mas também não era ruim. Ele também, então assim, a gente tinha uma vida normal, uma vida mediana, uma vida normal, mas eu queria crescer, queria avançar no relacionamento, a gente já estava morando junto, então eu achava que a gente devia se casar ou alguma coisa assim. E também eu queria ter filhos. E no início do relacionamento eu já tinha falado para ele que eu tinha vontade de ter filhos, que eu queria ter uma família e tudo, e ele falou, não, com o tempo a gente vai organizando tudo isso e tal, e ele já tinha tido uma filha e tal. Aí, quando deu 2 anos mais ou menos, eu comecei a falar com ele sobre isso. Falei, olha, a gente já tá junto há esse tempo, acho que já tá na hora da gente começar a pensar em fazer a relação evoluir, né, caminhar, o caminho natural de qualquer relacionamento. Aí, ele, mas eu não tô pronto e tal, não sei o que, eu não tô pronto. Eu falei, tudo bem, vamos lá, vamos... Na maior boa fé, não quis pressionar, não quis perturbar e respeitar o tempo da pessoa, né? Só que também tinha o meu tempo, né? E aí o que acontece? Ele comprou um apartamento e começou a projetar o apartamento. E ele começou a fazer o projeto arquitetônico do apartamento para reformar. E eu fui observando que na reforma que ele ia fazer do apartamento, ele estava fazendo um apartamento para um homem solteiro. Ele não estava organizando o apartamento para uma família, para um casal. E aquilo ali me acendeu um alerta, porque ele me chamava para ir com ele, vamos ver o projeto do apartamento, sei o que, ver as coisas do apartamento. Só que quando eu vi o projeto, era um apartamento para um homem solteiro, sozinho. E aí também não me consultou para nada, assim, tipo, o que você acha que deve ser feito, como que você acha, como que você quer, não me consultou. Aí eu me toquei, eu falei, bom, ele tá morando lá em casa, na hora que o apartamento estiver pronto, ele vai se mudar, né, pra casa dele, e eu vou ficar lá. E aí me caiu essa ficha, eu fiquei muito triste, fiquei muito magoada. Eu falei, esse cara tá simplesmente usando a minha casa, me usando, e na hora que o apartamento dele terminar a reforma, ele vai pegar as coisas dele, vai se mudar pra casa dele, e eu vou ficar aqui. 3 anos depois, tendo servido, né, tendo hospedado ele na minha casa, né, porque ele colaborava no pagamento de algumas contas, mas não era uma divisão igual. E aquilo me feriu muito, então eu fiquei muito triste, me senti muito excluída, me senti usada. E aí eu optei pelo término, né? E ele sempre me enrolando nessa questão de filho, de avançar na relação e tudo mais. Aí eu decidi terminar. Então, assim, por que eu tô contando essa minha história? Porque quando a gente fala, o feminismo faz com que as mulheres odeiem os homens, não é o feminismo. Eu não odeio, mas eu estou dando isso só como um exemplo de que alguns comportamentos fazem a gente se sentir mal, fazem a gente se sentir raiva, sentir revolta, e dependendo da pessoa, ela fica com ódio mesmo, e dependendo da pessoa, ela quer se vingar, dependendo da pessoa, ela fica doente, dependendo da pessoa, cada pessoa reage de uma forma, né? Então, isso machuca, e é isso que faz com que as mulheres reajam do jeito que estamos reagindo hoje em dia, né? Aí, outro relacionamento que eu tive, eu fui casada por 8 anos. Como eu disse antes, nunca liguei para essa questão de dinheiro, de quanto que o cara ganha, quanto que não ganha, porque eu sempre trabalhei, sempre me virei, eu nunca tive nenhum homem pagando minhas contas. Mas, não que eu não quisesse, eu adoraria ter, né? Eu só tive um namorado rico, e depois eu conto essa história para vocês, que foi uma das piores experiências que eu tive. Eu acho até que eu já contei aqui em algum lugar. Então, assim, eu fui casada de 8 anos e eu sustentei minha casa em 90% do sustento da casa era por minha conta. E no início eu não me importava, mas com o passar do tempo foi ficando muito ruim, porque eu fiquei sobrecarregada.
ele não se esforçou, ele não fez a parte dele, né? E aí, aquela relação de homem e mulher, ela se acabou, porque eu era sobrecarregada financeiramente, em todas as decisões da casa, da vida, ele se comportava como uma pessoa totalmente dependente, e como eu trabalhava num lugar legal, ganhava um salário legal e tudo, ele se acomodou. Só que isso destruiu a nossa relação de homem e de mulher, porque eu olhava para ele e falava, esse cara não é meu marido, ele é meu filho. Um filho dependente, um filho adulto, dependente de mim para tudo. Então, não há sentimento de homem e mulher que resista a esse tipo de dinâmica, né? Então, eu tenho uma natureza amorosa, tenho uma natureza compreensiva, eu gosto, trabalho e estudo sobre desenvolvimento humano, eu sou uma pessoa amorosa. Então, e comigo inclusive, porque eu não gosto de ficar simplesmente cultivando o sentimento ruim dentro de mim. Mas esses tipos de comportamento vão gerando nas mulheres uma vontade de ficar longe mesmo. Porque sobrecarrega a gente, porque machuca a gente, né? Faz com que a gente fique melhor sozinha. Então não é uma questão de ódio da mulher odiar o homem por causa do feminismo, não é isso, é porque machuca mesmo, é porque é ruim, né? Você tá, por exemplo, igual essas minhas duas experiências que eu acabei de relatar, no casamento, ele não trabalhava, não queria fazer nada, era tudo nas minhas costas, tudo na minha responsabilidade, e a gente não tinha mais uma relação de homem e mulher. Então, assim, faz a conta, é uma coisa um pouco matemática. Foi me destruindo aquilo foi me destruindo como pessoa, como mulher, e chegou uma hora que eu não aguentei mais, eu falei, chega, não dá mais, não compensa, sabe, assim, não é por causa do dinheiro, não é por causa de machismo ou de feminismo, é por causa da dinâmica da relação que vai se tornando nociva, vai deixando a gente doente, né? Então eu me sentia muito sozinha na relação, eu me sentia muito sobrecarregada, eu pagava todas as contas da casa, eu que tomava todas as decisões, ele não se esforçava para nada, ele mentia para mim, dizia que estava estudando para concurso e na verdade não estava. Então, não é que a mulher odeia os homens por causa do feminismo, são esses comportamentos, entre outros, fora de questões de violência física, moral, psicológica, econômica, fora isso, né, são esses comportamentos que fazem com que uma mulher queira estar longe, queira se distanciar. É esse tipo de comportamento que faz com que uma mulher se preocupe com quanto que o cara ganha, por exemplo. Eu nunca me importei com isso, mas depois desse casamento, eu me importo. Eu me importo se a pessoa com quem eu vou me relacionar tem um mínimo de condição financeira que possa agregar. Não é para me sustentar, mas também não é para jogar em cima de mim uma responsabilidade que vai ser excessiva para mim, entende? Então, assim, eu tive um namorado rico, muito rico. Eu nunca aceitei que ele pagasse nada para mim. Aceitei os poucos presentes que ele me deu. Foi um notebook, um perfume, uma blusa. E a gente viajou pro Nordeste uma vez. O cara muito rico mesmo. Só que ele era um cara extremamente machista, grosseiro. Ele gostava de me desvalorizar. Ele gostava de me humilhar. Então, para mim, não serve. Então, você vê que não é o dinheiro, não é a posição social da pessoa, não é o quanto o cara ganha, é o comportamento, entende? É o comportamento. Então, é o comportamento, a dinâmica das relações que fazem com que a gente tenha, que a gente queira se afastar, com que a gente sinta a necessidade de fazer algumas exigências, né? De exigir condições mínimas, porque é muito cansativo e machuca muito a mulher. Não adianta, nós nunca seremos iguais. Homens e mulheres não são seres iguais, nós somos seres diferentes, cada um tem uma natureza diferente. E sim, cada um tem um papel social diferente, né? Já mudou muito. Hoje existem campos muito mais vastos para a atuação da mulher e também para a atuação do homem. Antigamente, o homem que era, vamos supor, antigamente não se via homem cabeleireiro, ou antigamente não se via homem chefe de cozinha, cozinheiro. Antigamente não se via mulher dirigindo um Uber, por exemplo, né? Então, o campo profissional, ele se abriu, se ampliou, as possibilidades ganharam, né, espaço, a mulher começou a ocupar
ocupar, como é que chama, postos de trabalho que antigamente ela não ocupava. Hoje a gente tem mulher engenheira, a gente tem mulher que faz serviços, trabalhos e formações que antigamente eram atribuídas só, basicamente, ao homem. Mas isso não significa que nós sejamos iguais. Nós não somos iguais, nunca seremos. Nunca seremos. Então, tem coisa que é mais fácil para o homem, tem coisa que é mais fácil para a mulher. Então, se a gente tiver a sabedoria de usar a força de cada um em prol de um mesmo objetivo, que é aquela teoria do terceiro incluído que eu já falei aqui, né? A teoria é um conceito, né? Você junta duas forças e gera um terceiro. Então, uma terceira força, uma terceira coisa, né? Digamos assim. Então, um homem e uma mulher se juntam, constroem uma família, constroem um negócio, constroem uma vida juntos, maior e mais potente do que eles construiriam se estivessem separados. Então, no meu entendimento, relacionamento serve para isso. Relacionamento serve para a gente se potencializar. Se a gente junta com alguém que não está potencializando as nossas forças, as nossas habilidades, e não tá, e a vida junto não está sendo melhor do que a vida sozinho, aí não vale. Aí o relacionamento não está dando certo, não está funcionando, não está cumprindo seu papel. Então, voltando à pergunta do meu seguidor, ele pediu para falar sobre o feminismo e as mulheres odiarem os homens por causa do feminismo. Então, voltando a essa solicitação dele, eu digo que as mulheres não odeiam os homens por causa do feminismo. Mulheres odeiam pessoas, ou homens ou mulheres, e homens odeiam homens ou mulheres por causa do comportamento, por causa das relações, por causa da forma de um tratar o outro. É isso que faz com que nasça o ódio ou o amor no coração das pessoas, tá bom? Então, eu espero que a minha perspectiva tenha contribuído com a sua e espero que minhas palavras tenham sido capazes de levar um pouco de calor ao seu coração para que você entenda que não é sobre feminismo, não é sobre machismo, não é sobre movimentos, é sobre comportamento e forma das pessoas se relacionarem e se tratarem. Eu acho que na hora que a gente parar de competir e entender que homem é homem, mulher é mulher, cada um tem as suas características, sua biologia, sua forma de lidar com o dia a dia, quando a gente pegar cada um a sua força e colaborar para aumentar a força do outro, a gente vai parar um pouco dessa dificuldade de relacionamento, tá certo? Mas, como eu falei, essa é só a minha perspectiva, tá bom? Não tô aqui para dizer que eu sou dona da verdade, nem nada parecido, é a minha perspectiva. Eu sou uma pessoa amorosa, eu gosto de ser assim, muitas vezes as pessoas não entendem, tentam abusar, já me deixei abusar, mas hoje não mais, por uma questão de sobrevivência e de autoproteção mesmo. Mas isso não significa que eu odeie o homem, ou que as mulheres odeiem os homens por causa de feminismo ou de qualquer outra coisa, tá bom? Hoje, quando eu ouço falar assim, a mulher só pensa em dinheiro, mulher só pensa no cara quanto que ele ganha, só pensa no cara que quer ganhar 10 mil e ela nem é tudo isso, não sei o quê. A questão não é ser tudo isso, a questão não é ser bonita, feia, jovem, velha, não é isso, não é a questão de medir o valor do homem pelo quanto ele ganha, é porque, no geral, a mulher fica sobrecarregada mesmo. Eu compartilhei aqui a minha história, eu vou deixar essa live aí no canal, no perfil, para quem quiser assistir, e desde o início, né, e compartilhei a minha história e expliquei por que hoje eu me importo em me relacionar com um homem que esteja mais... com uma condição financeira melhor. Por quê? Volto a falar. Porque eu sofri 8 anos em um relacionamento, sustentando a casa 90% sozinha, entendeu? E no final, não teve jeito a relação. Eu sofri demais, fui sobrecarregada demais. E na dinâmica do dia a dia, eu fui perdendo o respeito, a admiração, o amor, e a relação de homem e mulher foi pelo ralo, porque era tudo nas minhas costas. Então, me sobrecarregou e fez com que a relação homem e mulher acabasse. Eu tinha um filho, um homem de 40 anos, dependente de mim, e eu não tinha tido filho para estar criando filho, né? Então, isso acabou com a nossa relação, porque ficou insustentável. Era porque ele não ganhava dinheiro? Não, era porque era tudo nas minhas costas, era tudo em cima de mim. Então, hoje, para eu me relacionar com alguém, eu preciso que
Eu preciso evitar que isso aconteça novamente. É uma questão de inteligência e uma questão de matemática. Mas não é que o valor do homem esteja em quanto ele ganha. Porque eu também tive um namorado rico e ele me tratava muito mal. Então, para mim também não serviu. Não é sobre dinheiro, é sobre comportamento, é sobre forma de tratamento, é sobre respeito, é sobre cuidado, é sobre carinho, é sobre consideração, é sobre valorização, é sobre companheirismo, é sobre estar junto, é sobre ter compromisso, ter lealdade, oferecer segurança, né? É você estar com um homem ou com uma mulher, ou com alguém que te oferece segurança, que é parceiro, que fala assim, não, vamos em frente, nós dois juntos estamos aqui, estamos fechados, vamos juntos, vamos construir, né? E, no entanto, eu não tive esse tipo de relacionamento. Os relacionamentos que eu tive foram exatamente o oposto. Então, hoje, se não for algo que vai me agregar, que vai me ajudar a ir para frente, que vai aliviar a minha vida, que eu e ele vamos compor uma força, que vai proporcionar uma vida melhor para nós dois juntos nos ajudando, para mim, eu prefiro ficar sozinha, entendeu? Então, não é ódio pelo homem, é não querer mais passar pelas coisas que eu já passei e não querer mais um relacionamento que não me agregue, que me sobrecarregue, que me deixe doente, assim como eu já fiquei, tá bom? Então é isso, espero ter colaborado e um beijo, aproveitem o dia e segue aí no perfil, deixa o seu like, compartilhe, deixa o seu comentário e se você quiser que eu fale sobre mais algum assunto, alguma dor que esteja te incomodando, é só colocar aí nos comentários, tá bom? Um beijo, obrigada por participar, por compartilhar e interagir com o meu conteúdo.